Brasileiros estão sendo barrados na entrada dos aeroportos americanos mesmo com visto válido, enquanto a Argentina consegue entrar no programa de isenção de vistos, ou seja, cidadãos argentinos não precisarão mais de visto para entrar nos Estados Unidos. Quer entender essa grande diferença? Por que que os países vizinhos são tratados dessa forma? Fique até o final desse vídeo que você vai entender melhor essa história. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui. Hoje de manhã, em visita à Argentina, a secretária do Departamento de Homeland Security, a Kristen Noe, anunciou que a Argentina voltará ao programa de isenção de vistos. É isso mesmo. A Argentina, durante um pequeno período, de 96 até 2002, fez parte do rol de países que não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Depois da crise econômica que afundou a Argentina, o país acabou saindo dessa lista e hoje foi anunciado lá em Buenos Aires, junto com o presidente Javier Milei, que a Argentina voltará ao rol de 43 países que são totalmente isentos de visto para entrar como turistas ou fazer negócios aqui nos Estados Unidos por até 90 dias. É o caso de muitos países europeus. Por exemplo, quem tem passaporte português, espanhol, italiano e outros mais não precisam de visto para entrar aqui nos Estados Unidos. Da mesma forma, vai acontecer com a Argentina. Porém, para isso acontecer, tem alguns fatores importantes. Primeiro, o país não pode exigir vistos de americanos para entrar aqui nos Estados Unidos. Segundo, o índice de overstay, ou seja, a permanência de cidadãos daquele país aqui nos Estados Unidos depois que o visto vence, precisa ser muito pequeno. E aí está a grande vantagem da Argentina. De toda a América Latina, é o país com o menor índice de overstay de seus cidadãos. Ou seja, os argentinos que vêm para cá, de fato, respeitam o período que está sendo autorizado para permanecer aqui nos Estados Unidos e voltam antes do vencimento desse visto. É o país que mais respeita essa regra. Justamente por isso, possibilitou que a Argentina voltasse ao programa de waiver de visto. Ou seja, os argentinos não precisarão mais do visto, apenas comunicar que estão entrando nos Estados Unidos através do ESTA. Essa é uma vantagem muito grande, mas precisa desses dois comportamentos, um tratamento recíproco para os cidadãos americanos, assim como um índice baixo de overstay de seus cidadãos. E não é isso que acontece no Brasil. A gente precisa lembrar que a partir desse ano de 2025, começou a ser exigido de cidadãos americanos visto de turista para ingressar no Brasil. Isso dificultou ainda mais qualquer possibilidade do Brasil entrar num programa de waiver, por exemplo. Além disso, o Brasil é o quarto país da América Latina com maior índice de overstay, ou seja, de cidadãos brasileiros que entram nos Estados Unidos com visto válido, de turismo, estudante ou até mesmo de trabalho temporário e que permanecem nos Estados Unidos mesmo depois do vencimento do seu visto. Isso faz com que o Brasil fique na mira de um escrutínio muito maior da imigração americana, não só na concessão de vistos, que a gente tem reparado, como tem sido cada vez mais rigorosos os consulados na emissão de vistos temporários, como turismo e estudante, assim como na entrada do país também, ou seja, o CBP, o órgão que controla a entrada de imigrantes na fronteira, também tem sido bastante rigoroso na análise de cada indivíduo que entra aqui nos Estados Unidos, principalmente de brasileiros. E mesmo se a gente pega os dados gerais, o Brasil está entre os 20 países com maior índice de overstay, em 17º lugar. E geralmente nessa lista dos países que mais ficam em overstay, são países que ou vivem uma crise humanitária muito grande, ou estão em guerra, alguma crise política, ou então alguma situação que é insustentável para que os cidadãos vivam naquele país. É o caso de Venezuela, é o caso de muitos países africanos, é o caso de diversos países no mundo que de fato têm motivo para que os seus cidadãos não precisem voltar para aquele país. Infelizmente, o Brasil está nesse top 20. Justamente essa combinação de um alto índice de overstay, assim como a exigência a partir desse ano de visto para cidadãos americanos, faz com que o Brasil não tenha possibilidade de entrar na lista dos países que estão dispensados de visto para entrar aqui nos Estados Unidos. Ainda que isso tenha começado a ser discutido de alguma forma no governo anterior, pouquíssimo avançou justamente por conta desse comportamento padrão de brasileiros que ficam no país além do tempo permitido. Além disso, muitos relatos de brasileiros sendo barrados na entrada ou então passando por escrutínios bem pesados na salinha do aeroporto. É isso mesmo. Isso tem acontecido cada vez mais. Inclusive, uma matéria recente da rede britânica BBC trouxe esse assunto à tona, falando que mulheres jovens e bonitas brasileiras estão sendo barradas e levadas para a salinha para interrogatório. Olha, isso não está acontecendo só com brasileiras, não. Isso está acontecendo com mulheres do mundo inteiro. O Departamento de Homeland Security, junto com o CBP, tem intensificado muito o combate ao tráfico sexual. E uma mulher jovem, bonita, entrando sozinha nos Estados Unidos durante muito tempo foi um padrão de vítimas justamente desse tipo de crime. Obviamente, a gente não está generalizando, é muito comum que mulheres viajem sozinhas e está tudo certo. Mas esse comportamento do Departamento de Homeland Security é justamente para combater diretamente o risco de tráfico sexual, que tem aumentado muito, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Então, não entenda isso como um preconceito, muito pelo contrário. É um cuidado com muitas vítimas que às vezes chegam desavisadas aqui nos Estados
Unidos esperando alguma oportunidade de trabalho e, na verdade, acabam caindo na mão desses criminosos. Vai ser cada vez mais comum ver essa intensificação, essa checagem mais minuciosa na entrada, não só de brasileiros, como de todos aqueles países que têm um índice maior de overstay aqui nos Estados Unidos. Isso faz parte da atual política imigratória dos Estados Unidos e vai continuar acontecendo. Não significa que não serão mais concedidos vistos e nem que os brasileiros não poderão mais entrar aqui nos Estados Unidos, mas sim, o cuidado tem que ser cada vez maior, justamente para não cair em nenhum tipo de armadilha, e principalmente não ficar em overstay aqui no país. Me conta, você conhece alguém que já ficou mais tempo do que o devido aqui nos Estados Unidos? Você acha que isso está certo? Você acha que os Estados Unidos deveria abrir de fato para todo mundo que quisesse entrar aqui no país? Ou está correto em justamente limitar e impedir, inclusive, que esses países que têm o maior índice tenham um maior controle de entrada aqui no país? Quero muito ouvir sua opinião aqui nos comentários. Me conta o que você pensa a respeito desse assunto. Mais uma vez, agradeço a sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode interessar esse assunto e não se esquece de se inscrever para ser notificado, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.